Sejam todos bem-vindos a mais um programa. O Acessibilidade em Ação tem como propósito manter todos atualizados sobre as questões relacionadas à acessibilidade, especialmente diante das mudanças constantes em leis, diretrizes e procedimentos. É natural que esse cenário traga dúvidas e a necessidade de orientações seguras e bem fundamentadas. No encontro de hoje, vamos tratar de um tema importante e que gera muitas perguntas: a aposentadoria da pessoa com deficiência em 2026. As regras mudaram. O que realmente está valendo? Quais são os direitos assegurados? E para esclarecer todos esses pontos, recebemos com alegria a doutora Carla, advogada previdenciarista, já conhecida de todos nós e que sempre traz informações claras e atualizadas, essenciais para o nosso público. Doutora Carla, a paz do Senhor, doutora. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor, meus irmãos. É sempre uma alegria participar com vocês aqui do programa Acessibilidade em Ação. Que bom, doutora Carla, sua presença sempre enriquece o nosso programa. Doutora Carla, a aposentadoria da pessoa com deficiência mudou em 2026? O que é importante o público entender sobre este tema? Bom, as regras da aposentadoria da pessoa com deficiência agora em 2026 não tiveram alteração. Por quê? A lei que rege, a aposentadoria do PCD é a Lei 142 de 2013 e ela não foi contemplada pela reforma da Previdência que se deu em novembro de 2019. Então, a reforma da Previdência não trouxe nenhuma alteração nas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência. O que acontece agora em 2026 é que os critérios de avaliação, quando a pessoa faz o pedido da aposentadoria do PCD no INSS, a avaliação ela ficou mais criteriosa, mais rigorosa. Por quê? Para a pessoa conseguir ter direito à aposentadoria do PCD, ela precisa reunir toda a documentação médica, logo do início do diagnóstico da deficiência. Então, os prontuários médicos, os exames que foram feitos ao longo da vida. E aí a pessoa vai fazer esse requerimento e depois do requerimento ela vai passar por uma avaliação biopsicossocial. Essa avaliação, ela vai além dos laudos médicos, ela vai além de toda a documentação médica, Então, nessa perícia, aí sim é avaliado um critério bem rigoroso das condições da pessoa, no âmbito biológico, psicológico e social. Aí sim vai ficar constatado ou não se a pessoa tem deficiência e qual o grau da deficiência, se é leve, se é moderada ou se é grave. Importante isso, doutora Carla. Às vezes a pessoa acha que só um diagnóstico basta, mas esta avaliação realmente faz toda a diferença. Doutora, nos fale quais são as modalidades de aposentadoria da pessoa com deficiências existente hoje e quais são os principais requisitos para cada uma delas. Bom, as modalidades, existem duas da aposentadoria da pessoa com deficiência. Uma é a por idade. Então, se você, meu irmão, você que está nos assistindo, é pessoa com deficiência, então saiba que você tem direito à aposentadoria, é um direito seu, a aposentadoria do PCD, que é uma aposentadoria mais rápida, ou seja, você precisa trabalhar menos tempo ou se aposenta com idade inferior à regra comum, e também os cálculos para a aposentadoria da pessoa com deficiência é mais vantajoso. Então é um direito que você tem, é só como eu falei antes, reunir toda a documentação. E existem duas modalidades dessa aposentadoria. A primeira é a por idade. Que se você é pessoa com deficiência, então saiba que você vai se aposentar com uma idade bem inferior. A mulher, na regra geral, se aposenta com 62 anos na aposentadoria por idade. Mas se for na regra de PCD, a mulher vai se aposentar com 55 anos de idade, se ela tiver essa idade e pelo menos 15 anos de tempo de contribuição na condição de PCD. E o homem diminui 5 anos na idade, porque na regra comum, o homem se aposenta com 65, mas já na regra de PCD, ele vai se aposentar com 60 anos de idade e também precisa comprovar 15 anos trabalhados na condição de PCD.
E a outra modalidade é a aposentadoria por tempo de contribuição também da pessoa com deficiência. Então, nessa regra, é importante que vocês saibam o seguinte: na regra comum, né, que não é do PCD, hoje, as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, existe um tempo de contribuição e uma idade mínima. Mas na regra de PCD, como não mudou, não exige idade mínima aqui. Então, se é tempo de contribuição, eu só preciso completar o tempo na condição, né, se eu estou na condição de pessoa com deficiência, para eu ter direito a essa aposentadoria, que também é muito mais vantajoso, não está restrito à idade. Então, a mulher, o que leva em consideração aqui? O grau da deficiência, se ela é leve, moderada ou grave. Então, vamos pensar no caso da mulher. Se a mulher provar que tem uma deficiência grave, ela vai se aposentar com 20 anos de tempo de contribuição. Se for uma deficiência moderada, com 24 anos de tempo de contribuição, e na deficiência leve, 28 anos de tempo de contribuição. Vocês observam que é muito mais vantajoso? Já o homem muda o tempo de contribuição. Então, se é grave, no caso dos homens, ele vai se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, na deficiência moderada com 29 anos e na deficiência grave com 33 anos de tempo de contribuição. Então, assim, se você está na condição, né, de pessoa com deficiência, então você precisa mesmo assim reunir toda a sua documentação, como eu falei, para provar, porque quando você passar pela perícia, aí sim vai ficar constatado o grau, né, da deficiência nessa perícia biopsicossocial, que eu falei na pergunta anterior. Ótimo esclarecimento, doutora Carla. Muita gente não sabe que existe essa diferença tão significativa no tempo de contribuição. Doutora, fale para a gente, com a existência, né, de legislação que equipara a pessoa com deficiência para fins, né, de direito, a fibromialgia pode ser considerada para a aposentadoria na modalidade de pessoas com deficiência? Bom, essa pergunta sobre fibromialgia ela é muito relevante, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, porque agora em 2026, então, a gente tem uma lei, né, federal que equipara a pessoa que tem fibromialgia à pessoa com deficiência. Só que é importante esclarecer o seguinte: a lei traz sim essa equiparação, mas nem em todos os casos, tá bom? Vai ser possível considerar a fibromialgia para conseguir uma aposentadoria da pessoa com deficiência. Por quê? Não basta ter o diagnóstico de fibromialgia. É importante que essa situação da fibromialgia, ela venha de forma assim, funcional, sabe? Limitar a vida da pessoa. Então, se a fibromialgia ela ficar constatada, né, por meio da perícia biopsicossocial, que ela traz limitações funcionais para a vida daquela pessoa, ela vai sim conseguir equiparar, né, a pessoa com deficiência e ter direito à aposentadoria da pessoa com deficiência por ter o diagnóstico de fibromialgia. Mas é importante só assim ficar atento, porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho fibromialgia, então eu vou conseguir só porque eu tenho o diagnóstico aos benefícios, né, da pessoa com deficiência, principalmente a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, assim, é importante que você saiba que você vai conseguir sim, se a sua fibromialgia, né, ela traz uma limitação funcional. Sabe, que de fato traz uma barreira, né, de longo prazo, que te coloque em desigualdade com as demais pessoas. Então, se você tem esse diagnóstico e passar para a perícia, e na perícia ficar constatada essa limitação funcional, você vai ter sim a aposentadoria, direito, né, à aposentadoria da pessoa com deficiência com o diagnóstico de fibromialgia. Perfeito, doutora Carla. Isso ajuda muito quem tem essa condição, né, e tem dúvidas se pode buscar o seu direito, né? Doutora Carla, fale para nós qual a orientação final a senhora pode, né, deixar aí para o nosso público. Bom, minha orientação final para vocês que estão assistindo esse programa é que vocês reúnam toda a documentação. Então, descobrir o diagnóstico, né, de uma deficiência, ou se você já tem essa deficiência congênita, né, nasceu com ela, é importante que você já reúna toda a documentação, porque isso vai fazer toda a diferença
para uma concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, vai pegando os laudos anualmente, todos os exames que forem realizados, né? Pelo menos assim, se forem realizados anualmente ou de 5 em 5 anos, vai juntando essa documentação. Caso você mude de médico, quando deixar de fazer o tratamento com aquele médico, peça o prontuário médico para você guardar também, que é importante, para que no momento do requerimento, né, do pedido da sua aposentadoria da pessoa com deficiência, você não venha a ser prejudicado por falta de organização na documentação, porque ela é muito importante. Excelente orientação, doutora. Realmente, a organização evita muitos problemas lá na frente. Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação e por mais uma vez trazer informações tão importantes para o nosso público. Eunice, eu que agradeço o convite e também a atenção de todos os telespectadores, né, que acompanham este programa, e nos colocamos sempre à disposição, porque, como eu já disse, é uma grande alegria estar aqui participando com vocês do programa Acessibilidade em Ação. A todos que nos acompanham, muito obrigada pela audiência e que o Senhor abençoe cada família e até o próximo Acessibilidade em Ação. A paz do Senhor a todos.